O Senhor mencionou trabalhar com a psique humana. Isso me levou a investigar sua origem. Descobri que, em sua raiz etimológica, psique significava nada menos que dalma. Voltemos, então, ao início. No grego antigo, psique representava a própria essência da vida, o sopro vital que anima a existência. O que hoje chamamos de mente, consciência ou inconsciente era, na visão dos antigos, o fôlego invisível que nos torna mais do que matéria, que nos concede profundidade na sensibilidade, emoções, sentimentos e pensamento para, assim, moldarmos os sentidos. Deste modo, trabalhar com a psique é tocar a alma, é decifrar os silêncios do espírito e as entrelinhas do ser. De tal modo, compreendemos que o estudo da mente não é somente uma jornada de raciocínio, mas uma travessia pelo que há de mais íntimo e divino em nós, o mistério de existir. Então, quando motivo minha psique, minha alma, meu âmago, estou, na verdade, qualificando minha vida por dentro. E se fortaleço minha essência internamente, por que haveria de me vender por tão pouco, como quem troca um trono por um cacho de bananas, meu neto? Se me reconheço como um sopro vital, como uma alma sã, como uma essência verdadeira, deixo de ser somente uma aparência moldada para consumo. Isso é cognição inspirativa. Você entende? Veja como a sociedade vive hoje, em um estado constante de euforia, confundida com alegria, de ansiedade e expectativa, entrelaçadas em atitudes ora passivas e submissas, ora reativas, possessivas e até mesmo insensíveis ou vitimizadas. Por isso, muitos sobrevivem à sombra das sobras uns dos outros, tentando superficialmente fugir do mal, mas sem a devida atenção para praticar o bem. Igualmente, netos e netas enxergam, mas não se veem de fato, porque nada mais são do que egos cegos guiando egos. Onde está a essência? Onde está a alma, o ânimo, o sopro que nos dá vida? E repito, meu neto, tudo isso que o preto velho está lhe dizendo baseia-se no óbvio, mas o óbvio, para muitos, é invisível. As pessoas fogem da verdade e se recusam a aceitar a realidade da vida, que para todos é um campo de aprendizado. Porque no fim é disso que se trata, daquilo que nutrimos em nós, do que nos tornamos a partir do que cultivamos em nossa intimidade. Pai Benedito, quando buscamos a origem da palavra paz, encontramos sua definição como o estado oposto à violência, o contrário da guerra. Mas e quando a guerra não é travada no campo de batalha, e sim dentro do próprio ser humano? Que tipo de conflito é esse, silencioso e dilacerante, que não se manifesta em explosões, mas corrói por dentro? Como se reconhece uma criatura humana em guerra consigo mesma? São batalhas invisíveis, travadas entre desejos e medos, entre o que se quer ser e o que se teme não conseguir se manter. É a inquietação que ecoa no vazio das noites insones, na angústia disfarçada de normalidade no olhar de quem sorri sem brilho. A verdadeira paz não se resume à ausência de confronto externo, mas na harmonia interna. Porque não há paz verdadeira onde o espírito está em guerra consigo mesmo. Meu filho, a paz é o primeiro passo que a autossuficiência dá quando, por lucidez, encontro satisfação em minhas escolhas e decisões. Porque a paz não é nada que se busca fixamente fora, mas sim o que se nutre por dentro. Não se trata do que faço, mas do que sou. Não é sobre como me apresento ao mundo, mas sobre o que carrego na minha intimidade, além da aparência. Não é para onde vou, mas sobre o que é em mim, no simples ato de somente ser. Os antigos sabiam disso, não apenas os gregos, mas muitas civilizações que lhes precederam. A paz não é uma filosofia abstrata, é algo muito mais profundo. Ela é o fio que alinha o ser,
O corpo humano, mesmo fadado à morte, carrega em sua intimidade uma centelha do eterno. E essa centelha só pode ser medida pelo que se sente, não pelo que se oferece aos outros como sentimento. A verdadeira paz não se impõe, não grita, não exige. Ela simplesmente se estabelece dentro de quem a cultiva. É um sentir maduro que resiste aos relampejares da vida e às dificuldades do caminho. Esse sentir não súplica, não carece, não se angustia. A paz, meu filho, acolhe, ampara, aprimora, corrige, realinha e muitas vezes ressignifica. Desde que se compreenda que essa paz de que falo não é ansiosa, nem carente de validação externa. Ela reside na intimidade do ser, como algo que anima, sustenta e fortalece. Por isso, essa paz não é escrava da aparência, das posses, da sorte ou do azar. Não se curva aos acontecimentos corriqueiros do dia a dia. Entretanto, ela flutua sim sobre as casualidades da vida, mas nunca fica como refém delas. Acima de tudo, a paz é coadjuvante principal do seu modo de amar e de expressar o amor. O que estimula ou instiga esse sentido de vida interior é a ética. Meu neto, não estou desfazendo da moral. Contudo, uma moral que se sustenta apenas em si mesma é mutável. Em 1940, era moralmente aceito que as mulheres dirigissem fogões e não automóveis. Em 1820, casamentos eram na maioria meras transações, acordos entre famílias, e isso era tido como correto. Mas onde estava a ética nisso tudo? Atualmente, pouca coisa mudou. As pessoas aprenderam a viver em uma moral que as ensina a suportar o sistema, mas não a se reconhecerem dentro de sua própria existência. Aprendem pelos excessos religiosos a aguentar, mas não a despertar. São adestradas a tolerar, mas não a se superar. E quando alguém desperta, meu filho, esse alguém logo se torna um estranho no mundo, porque ao abrir os olhos, verá que a maioria ainda dorme. E aqueles que dormem sempre enxergarão os despertos como ovelhas desgarradas, lunáticos, pessoas que saíram da caixinha. Mas talvez, meu filho, sejam justamente esses que ousam sair da caixinha que carregam em si a verdadeira paz. Como exemplo, posso lhes ilustrar a sagacidade provocadora de Friedrich Nietzsche. Para alguns, ele pode parecer um louco, mas poucos se dão ao trabalho de reconhecer seus lampejos de sabedoria. Assim como Mahatma Gandhi, que, por sua origem cultural, carregava traços de um pensamento machista, mas cujo legado como pacifista ressoa como um dos maiores da humanidade. E há ainda Madre Teresa de Calcutá. Muitos podem apontar que, de certa forma, sua devoção religiosa reforçava a ideia do sofrimento como um caminho de purificação. Mas será que falam da grandiosa obra de amor, caridade e assistência humanitária que ela facilitou e proporcionou à humanidade? Se duvidar, meu neto, as pessoas lembrarão apenas do episódio em que Cristo expulsou os mercadores do Templo de Salomão. Contudo, poucos se aprofundam na verdadeira essência de sua mensagem. As curas que realizou, a ressignificação da existência humana pelo amor, a transformação que trouxe àqueles que encontraram em suas palavras um renascimento interior. O ser humano muitas vezes não aceita aquele que se destaca, não pela competição, mas pela ética da autossuperação. Quem ousa apontar os podres da humanidade, expor as feridas que gangrenam a alma coletiva, é frequentemente execrado. Apesar disso, o mais inquietante é que essas feridas nem sempre estão lá fora, no mundo. Muitas vezes estão aqui dentro, dentro de cada um de nós. Aos que estão lendo este livro, pergunto: vocês aceitam isso? Aceitam esse tipo de conversa? Onde uma entidade espiritual se desvia do roteiro convencionalmente aceito. Não há como evoluir coletivamente se, individualmente, você não desperta por si só. A verdadeira transformação começa dentro de cada um.
Não existe progresso coletivo se eticamente o cidadão não se permite ser, antes de tudo, genuinamente humano, meu neto. A ética é o que nos torna verdadeiramente humanos. Já a moral? Ah, meu neto, essa nem sempre.